abrir a Bíblia. E hoje a palavra vai ser sobre confiança. Você tem confiado em Deus? Quem você ter sido em Deus? Ele te chama a refletir hoje. Aqui, para quem não conhece ainda, é um live com propósitos e orações proféticas. Hoje é sobre Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Eu tenho uma palavra muito pontual do Senhor hoje para cada um de vocês. O versículo do dia aqui dessa Bíblia vai falar assim: e aconteceu naquele mesmo tempo, vai ser um pouquinho sobre a palavra de hoje. O Senhor alinhou, só tá testificando. Então fica aqui até o final, porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui na tua vida. Porque essa oração é uma oração profética. Essa live é uma live profética, onde você vai entrar e sua vida vai mudar. Não porque o poder está em mim, mas porque o poder está em Cristo. E eu sei que Ele está aqui. Eu sei que o Espírito Santo está aqui e vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E só está testificando a palavra de hoje. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que você faz. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. E glorificado seja o nome do Senhor em todo tempo. Deus te ama. Deus é contigo em tudo que você faz. E uma das frases hoje, pontuais, que o Senhor me deu. Se você entrar aqui no perfil, você vai ver uma foto que eu tirei do caderno. E ontem o Senhor foi ministrando coisas ao meu coração. E eu sei que vai tocar também no seu, assim como também tocou no meu. Mas uma das frases principais hoje vai ser: quando você entende que descanso não é estar no controle, mas ser tão fiel a Deus que a adversidade não se torna uma ponte para a incredulidade, mas uma ferramenta para demonstrar a fidelidade. Gente, que palavra atual do Senhor vai a cada um de vocês. Glória a Deus, e para mim também, porque Ele me usa, mas ao mesmo tempo ministra ao meu coração. Então hoje, creia que o descanso não é você estar no controle. As pessoas hoje em dia, elas querem ter condições, né? Por exemplo, uns fazem concurso, outros fazem não sei o que, outros fazem outras coisas para dizer: eu estou no controle. Então, eu não preciso depender de outras coisas. Então, se eu me afastar de Deus, nada vai acontecer porque eu tenho meu concurso ali, eu tenho meu dinheiro ali. E não é sobre isso, porque até aqueles que têm concurso, eles podem perder. Porque quem não está firmado na rocha não está firme, não está com a segurança de Cristo. Então, independente do que você está prestes a decidir, a escolha da tua vida, porque Cristo vai te levar ao local, se você é fiel a Ele, Ele vai te levar às decisões que vai te fazer estar alinhado à vontade do Senhor. Então não faça nada porque você vai estar no controle. Faça porque Deus te falou e testificou no teu espírito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou repetir essa frase mais uma vez porque falou no meu coração. Quando você entende que descanso não é estar no controle, mas ser tão fiel a Deus que a adversidade não se torna uma ponte para a incredulidade, mas uma ferramenta para demonstrar a fidelidade de Deus na tua vida. Glória a Deus! Nós cremos em nome de Jesus. Obrigada aqui por publicar. Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês que estão compartilhando, que estão curtindo, que você ir no grupo de oração, porque quem está no grupo de oração está debaixo de oração, gente. Eu oro para aquelas pessoas, então busquem estar lá para que vocês também possam desfrutar dessa presença do Senhor. E vamos lá. Jeremias 29. Hoje o Senhor tem uma palavra pontual. E quem ficar até o final vai desfrutar dessa palavra. Obrigada, Teu. Obrigada, Vilmar. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Gente, quem puder, republica em nome de Jesus, para que outras pessoas possam desfrutar dessa palavra. Seja um missionário também. Dissemine a palavra do Senhor para outras pessoas.
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes com todo o seu coração. Amém. É com todo o coração. É com a entrega. É com a obediência. É com a busca genuína e verdadeira pela palavra do Senhor. E por sua vontade. Gente, quem tá chegando aqui agora, talvez não saiba, o Senhor fala muito comigo. Eu sempre falo isso, mas eu explico. O Senhor fala muito comigo através da escrita. Então, ontem mesmo, se você entrar aí na foto, você vai ver uma foto aí com eu escrevendo no caderno. Então, porque o Senhor fala muito comigo aqui. E eu gosto de ler, porque eu digo que aqui é dose dupla. O Senhor fala através da escrita e através da minha boca também. Ele libera palavras na hora aqui. Então eu creio que Ele está agindo neste momento de acordo com a vontade dEle. Isso que eu tô fazendo é de acordo com a vontade dEle, porque eu falei, Senhor, eu vou ficar lendo, só que eu vou ler e também falar. E é assim que a gente faz. E eu sei que cada palavra escrita aqui vai tocar o teu coração e vai te direcionar à vontade do Senhor. Amém? Deixa eu orar primeiro pela vida de vocês, né? E a gente já inicia. Pai, estamos aqui agora, Senhor, neste momento, para te agradecer por mais um dia, Senhor, na tua presença, por mais um dia de vida, por mais um dia protegidos debaixo das tuas asas, protegidos debaixo das tuas mãos, Senhor. Pai, não se aparta de nós. Clamamos pela tua presença, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Cura a vida daqueles que precisam ser curados agora, em nome de Jesus. Completamente, totalmente, em nome de Jesus. Cura, Senhor, o emocional dessas pessoas, aqueles que estão tristes, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão em depressão. Alcança o coração, Senhor. Vem, Senhor, com tua presença. Coloca as tuas mãos sobre a cabeça de cada um. E abençoa, Senhor. Cuida, Senhor, direciona os teus filhos. Com as tuas mãos sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus, cura. Hoje, Pai, eu te peço que tu possa colocar no coração de cada um a fé, Senhor, o dom da fé. Que eles possam confiar na tua palavra e confiar que o Senhor provê. Que nada está esquecido, Senhor. E que no momento certo o Senhor vai agir. Promessas antigas vão ser desfrutadas ainda esse mês. Porque eu sei que aquilo que o Senhor prometeu a cada um que está aqui, o Senhor vai cumprir. E que eles possam ser fiéis à tua palavra, Senhor. Para quando o Senhor agir, eles não percam as tuas bênçãos. Porque quando um coração está alinhado ao teu, Senhor, não há brecha que seja aberta. E não há, Senhor, artimanha do inimigo que faça as pessoas perderem as tuas bênçãos. Eu declaro hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você não vai perder as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você não vai perder. Porque você vai fechar, a partir de hoje, você vai fechar todas as brechas. A partir de hoje, você vai agir de acordo com a vontade do Senhor. A partir de hoje, você... A partir de hoje, você não vai mais murmurar. Porque quando você murmura, você perde aquilo que o Senhor tem para você. Porque em vez de você agradecer, liberar com a sua boca agradecimento, louvor ao Senhor, você está gastando o seu tempo, gastando as suas palavras com palavras de morte.
Não faça isso não faça isso com sua vida. Amém? E eu sempre falo aqui que cada um que entra aqui, que permanece aqui até o final de cada live e que sai dessa live também, esses vão ter a renovação da mente. Você não vai sair daqui mais o mesmo. Você não vai sair daqui mais o mesmo. Você vai sair daqui. E quando você estiver aqui também, durante a live, o Senhor vai se revelando a você. E você vai tendo o direcionamento que você precisa, para que você tenha as melhores escolhas da sua vida. Deixa eu botar aqui, porque eu esqueci também de fazer isso aqui. E vamos iniciar, que a palavra hoje tá linda. Pra glória do Senhor. Glória a Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Misericordioso, amado, amável, fiel. Declare sobre sua vida aí a fidelidade do Senhor. Diga, Senhor, obrigada, Jesus, por ser fiel. Obrigada, Jesus, por me responder. Declare, você precisa declarar. Você não ganha as bênçãos porque você não declara também. E porque você está ainda incrédulo. Em Jeremias, vai trazer sobre essa questão que os judeus estavam exilados da Babilônia em um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Eles estavam passando por algo que trazia uma perspectiva humanamente impossível. Eles perderam suas terras e não só isso. O pior aconteceu. Eles perderam o que era precioso para todo ser humano: a liberdade. Imagina você perder a sua liberdade. Você não está conseguindo fazer aquilo que você gostaria de fazer porque você está preso. Você está exilado. Preso nos interesses dos outros, presos nas vontades dos outros. E eu sinto te falar isso. Tem pessoas aqui que estão em locais que não gostariam de estar. E estão presos porque querem fazer a vontade do outro e não a vontade que o Senhor tem colocado ao teu coração e tem testificado no teu espírito. Para você desfrutar de algumas coisas de Deus, você vai ter que dizer não para algumas pessoas. Eles estavam passando por algumas perspectivas que humanamente era impossível. Então tem coisas que você vai passar e que você olha e diz, isso é impossível. Wanderson, a palavra do Senhor vai ser liberada agora. Fica aqui até o final em nome de Jesus. Mas lembra que o Senhor, Ele é fiel e sua palavra não muda. Descansar era uma escolha necessária porque o Senhor tinha dito seus pensamentos de paz e não de mal. Então descansar é uma escolha necessária. Porque o Senhor já falou a você que ele tem pensamentos de paz, pensamentos de amor e não de mal. Ele não vai te causar mal nenhum. Hoje o que está acontecendo em sua vida, que é humanamente impossível, onde a solução é única, mas impossível. A solução para você vai dizer assim, a solução é impossível. Não tem solução. Não sei o que fazer, estou perdido. Estou sem resposta de Deus, estou sem minha família, estou sem trabalho. Não tenho o que fazer. E hoje eu vou te dar algumas soluções para que você possa ter o discernimento de tomar as decisões certas. Se você clicar aqui, você vai ver o link do canal. Se inscreva no canal. E lá vai ter uma palavra sobre renovação da mente. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. E você, para viver um novo
Para você viver a vontade do Senhor, você vai precisar renovar sua mente. O Senhor fala sobre isso, e ontem eu falei sobre isso, no meio-dia. Eu falei sobre isso, sobre a renovação da mente. Casamento que terminou, vida profissional e financeira em crise, diagnóstico de doenças, problemas que você busca uma saída, mas não há nenhuma luz. Seus pensamentos em turbilhão e começa uma busca para elaborar planos e estratégias para ter o controle. Então você passa pela diversidade da vida e você olha e diz: eu preciso de estratégias. Eu preciso ter o controle disso. Não pode ficar do jeito que está, porque eu preciso estar no controle. O que é que eu posso fazer? E você começa a criar várias estratégias. E aí você até tenta algumas estratégias e se frustra mais uma vez. Você tenta outra e dá errado mais uma vez. E aí você se pergunta: onde estou errando? E eu vou te dizer hoje onde você está errando. Por isso que eu digo, quem está aqui e permanecer vai sair com as estratégias do Senhor. Não porque o poder está em mim, mas porque eu sei que Cristo vai testificar no teu espírito. E o Espírito Santo está rondando, está firmado ao lado de cada um de vocês, na casa de cada um de vocês. E vendo em cada um a pureza de Cristo, em nome de Jesus, e morando em você. Porque a partir disso você vai ter as estratégias certas do Senhor. Ter sabedoria não é só a capacidade de resolução de problemas, mas olhar para as adversidades e ver que ali em Cristo há uma saída. Entenda o que eu estou falando aqui mais uma vez. Ter sabedoria não é a capacidade de resolver problemas. Mas quando eu olho para as adversidades, para as coisas difíceis que têm acontecido na minha vida, casamento que acaba, relacionamento que acaba, filho que não fala mais com você, crises em casa, crises no trabalho, crises financeiras, só escassez, só dificuldade, você diz: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? É porque você está buscando a sabedoria própria. E quando você busca a sabedoria própria, você se frustra. Você precisa olhar para as adversidades e ver que ali, em Cristo, há uma saída. E a resposta virá, é ter confiança em Deus. E a resposta virá através de orações. Essa vai começar aqui as estratégias para você saber o que fazer. A resposta virá através de orações. A resposta virá através de jejuns. Onde em um dia comum você terá uma ideia que mudará tudo. Ou até um tocar do celular. Você vai ter que entrar em oração, você vai ter que entrar em propósito, você vai ter que entrar em jejum. Isa, mas jejum, como é que eu faço? Eu estou criando também, vou criar, né? Buscar criar para dar para vocês. E quem está no grupo vai receber. Só quem está lá vai receber. Por quê, Isa? Porque lá são pessoas comprometidas. Lá são pessoas que estão realmente buscando a Cristo. Lá são pessoas que estão debaixo de oração. Lá são pessoas que estão aqui também, todos os dias, nas lives. Com orações proféticas, com palavras que direcionam. Então, se você quer também receber tudo isso, entre lá no grupo. E eu vou mandar lá como fazer os jejuns. Mas jejum, gente, é como eu sempre digo, não é sobre tempo. Ah, vou fazer um dia, 2 dias, 3 dias, 1 hora, 2 horas. Não é sobre isso. É sobre obediência. É sobre rendição. Então, o Espírito Santo vai te guiar a fazer a determinada quantidade de tempo. Você vai fazer e você vai ter a resposta do Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel àqueles que são fiéis a Ele também. Então a resposta virá através de orações, propósitos, jejuns. Onde em um dia comum você terá uma ideia, ou você vai ver o celular tocando e ter a resposta que você tanto busca. Isso é ter uma resposta, não por achismo, mas pelo testificar do Espírito. Isa, eu tô fazendo jejum, tô fazendo propósito, tô buscando o Senhor em oração. Como é que eu vou saber essa resposta? Você vai sentir o seu espírito, o Espírito Santo, testificar em você. O que é testificar? É ter a certeza, dar a certeza de que aquilo ali é para você fazer.
Alinhe suas ações, suas escolhas, sua rotina, suas palavras ao coração de Deus. E você terá e entenderá a resposta que precisa. Você precisa alinhar as suas ações, renunciar àquilo que precisa ser renunciado, fazer boas escolhas, colocar Deus em sua rotina todos os dias, lendo a palavra dele. Wanderson, retorne hoje em nome de Jesus. Cristo te chama, você não está aqui por acaso. Alinhe suas ações, Wanderson, ao Senhor. Alinhe suas escolhas às escolhas do Senhor. E aí você vai conseguir entender a resposta que Deus tanto está te dando, mas você não está conseguindo alinhar. Como filho, você não terá um simples otimismo, mas uma confiança sólida no caráter de Deus. E, gente, Isa, todo mundo é filho? Não. Por isso que você precisa retornar para Deus, por isso que você precisa buscar Deus verdadeiramente, por isso que você precisa de jejuns, porque você precisa se tornar filho para entender a voz do Pai. Obrigada, Jesus. Espírito Santo, eu clamo pela tua presença aqui. Eu clamo pela tua presença na vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Como filho, você não terá um simples otimismo. Isa, como é que me torno filho? Aceitando Ele como o único Salvador. Porque para você entender a voz do Pai, você precisa ser filho. Se eu pegar a minha mãe, por exemplo, pegar o seu pai aí, ou sua mãe, e você ligar para mim e eu conversar com o seu pai ou com sua mãe. Se ele não for meu pai ou minha mãe, se eles não tiveram intimidade comigo, se eles não conversaram comigo, eu não vou saber quem é seu pai e quem é sua mãe, eu não vou saber quem são eles. Precisa de intimidade você entender a voz. A gente diz assim, Deus vai falar comigo. Não, claro que não vai falar com você. Como é que Deus vai falar com você sendo que você não sabe a voz dele? Como é que Deus vai falar com você sendo que você não tem o discernimento de saber quando é Deus e quando é o inimigo? O Espírito Santo está aqui, gente, e ele quer falar com você. Não olhe para a sua vida como por acaso. Eu estou nessa live por acaso. Não é. Nada nessa live é por acaso. Porque essa live está debaixo de oração. Essa live está debaixo de entrega. Então você precisa ser filho para você entender a voz do Pai. E você não ter apenas um otimismo, mas uma confiança sólida no caráter do teu Pai. Hoje, decida verdadeiramente. Gente, vocês estão observando que cada palavra aqui tem sido: vem até mim, seja verdadeiro, tenha entrega, tenha rendição, olhe a resposta, faça jejum. São palavras de ação. Você precisa hoje decidir. Eu tenho a ação de decidir fazer isso. Então hoje decida verdadeiramente entregar suas preocupações ao Senhor. Não é entrega de... Não, eu entrego ao Senhor minhas preocupações. Só que você fica angustiado, você fica triste, você começa a fazer escolhas erradas. Não vai conectar essa sua decisão de descansar no Senhor. É um descanso verdadeiro. Não é um descanso de... Tô apenas descansando, mas por dentro tô muito... murmuro demais. Nada da minha vida dá certo. Tudo o que eu faço dá errado. Gente, que palavra é essa que você está lembrando sobre sua vida?
Acordem. Que venda espiritual é essa? E entenda também, os planos do Senhor podem te levar a caminhos diferentes do que você imaginou. E isso vai doer em momentos. Caminhar com o Senhor é renúncia. Sem renúncia, o caminho está sendo atalho e não direção certa. E onde tem atalho, tem artimanha do inimigo. E nesse atalho vai ter uma raposa. E eu falei sobre isso ontem. Quem esteve aqui ontem, meio-dia, quem ativa a notificação vai ser sempre notificado em cada live. Então você clica aqui e ativa a notificação. E ontem eu falei sobre raposas. Existem as raposas e as raposinhas. Qual é que você enxerga? As raposas ou as raposinhas? As raposinhas. E é nesse atalho que você tem buscado que tem as raposinhas. E umas palavras liberadas. E uma murmuração liberada. E essas raposinhas roubam as flores. Isa, eu tava perto de conquistar. E veio do nada. Desmoronou tudo. As raposinhas são as palavras liberadas. As raposinhas são as escolhas erradas. As pequenas. É uma conversa errada no WhatsApp? É um direct errado no Instagram? É uma curtida errada nas redes sociais? Para nos tornarmos filhos, precisamos aceitar como único Salvador e crer que Jesus é o Cristo. Então, gente, não vão pelos atalhos. Não vão pelos atalhos. Porque os atalhos têm as raposinhas, elas vão roubar as flores. E eu ia falar isso. As flores, elas aparecem quando está perto de dar o fruto. E aí você não colhe os frutos porque você deixou as raposinhas roubarem aquilo que estava prestes a acontecer. Vocês precisam acordar e largar essa preguiça de fazer a vontade do Senhor. Larguem essa preguiça. Isa, mas dói o processo, é tanta renúncia. A porta é estreita. Ontem, vou dar uma palavra que vocês perderam. Se perder as lives, perde a palavra do Senhor. Eu não posso fazer nada. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. Por isso que eu digo na questão disso. Mas, olha uma das coisas que eu falei ontem. É justo o que muito custa, o que muito vale. E outra frase que eu dei que é um provérbio popular. Cuide dos centavos e os reais cuidarão de si mesmo. O que isso tudo quer me dizer? Os detalhes. É os detalhes que você está perdendo, as coisas nos detalhes. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, que toda venda espiritual daqueles que estão aqui, daqueles que estão buscando Cristo verdadeiramente, vai cair. E você vai enxergar onde você está errando nos detalhes. Na murmuração, na preguiça de acordar para orar ao Senhor, na preguiça de fazer um jejum, em buscar pessoas que tentam descobrir sobre sua vida, cartas, coisas que vêm da cabeça que a pessoa acha que é pra você, e aí você diz, faz isso. O inimigo, ele tem o poder sim, gente. O mundo, ele é do inimigo. Então o inimigo, ele vai ter poder, ele vai saber sobre sua vida. Só que ele não sabe na totalidade, por isso que ele solta e você quase cai. Então, não busquem fazer aquilo que Deus não chamou para você fazer.
Não busque ir nos atalhos, porque você vai encontrar as raposinhas. Viver aqui na terra, o Senhor tá me ministrando no meu coração, rapidinho. Deixa eu só botar aqui uma parte da palavra de ontem. Tem pessoas que precisam ouvir. Eu vou falar um pouco sobre eu tenho que mudar um pouco aqui. Vou falar sobre a reflexão de ontem, final. A reflexão final. E a gente continua depois que eu terminar aqui. Uma das reflexões que eu trouxe. As suas atitudes mostrarão muito mais que suas palavras. O Senhor merece a totalidade da sua entrega. Então, enquanto estiver nesse mundo, dê tudo com o melhor que você pode. Deus, ele não quer o muito. Você tem que ter isso e aquilo. Não, é o pouco que você tem. Através desse pouco, faça. José de Arimateia, ele foi um homem muito fiel a Deus. Ele tinha muitas condições, ele poderia ter feito nada por Deus, poderia estar na sua casa descansando e em paz lá, mas ele decidiu buscar, falar com Pilatos. Ele poderia estar com medo, e ele foi lá mesmo com medo, falou com Pilatos, pediu a Pilatos o corpo de Cristo, pegou o corpo de Cristo. E o homem rico, escute bem, um homem rico, ele decidiu ir na contramão de todos que estavam ali, porque ele não aceitou aquilo que fizeram com Cristo. Então ele se colocou em risco. E José de Arimateia, eu falei sobre isso ontem, ele agiu. Então você, para mudar a sua vida, você precisa agir. E José, ele foi até Pilatos, pediu o corpo de Cristo a Pilatos. Pilatos permitiu que pegasse. Ele pegou o corpo de Cristo, comprou um lençol de linho. Ó, quão caro era aquele lençol. Pegou o lençol, enrolou em Cristo, pegou, colocou no túmulo, empurrou a pedra. Imagina uma pedra pesada. Então esse homem não teve preguiça. Esse homem teve uma disposição de fazer coisas em prol do reino. Então José colocou tudo que tinha disponível para agir em prol do reino. Jesus morreu, José poderia dar o pouco ou até não fazer nada, mas pelo contrário, ele fez diferente até o que os próprios discípulos se esconderam, e José não. José nesse momento ele se entregou, ele fez o que tinha que ser feito. Quem você é, o que você faz quando ninguém está vendo, quando o tempo, as circunstâncias não estão favoráveis. Ah, vou para uma festa, mas vou bloquear os irmãos da igreja. Nem precisa, Deus está vendo. Para que esconder dos homens se Deus está vendo? É o que eu falei ontem, você precisa ter a vergonha de carregar o nome de Cristo e fazer coisas erradas, porque você está sujando o nome de Cristo. Então nem diga que você é cristão, porque quando você diz que é cristão, você tem que seguir Cristo verdadeiramente. Mas quanto a pessoas, não, é sobre Cristo. Não precisa você esconder de pessoas, não. Tenha vergonha de fazer na face de Cristo, na face de Deus. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é? A obediência e fidelidade a Deus não é apenas nas grandes decisões, mas as pequenas ações diárias, as palavras liberadas, uma festa escondida do povo da igreja, como eu falei aqui. Deus te chama a se analisar na sua rotina. E as raposinhas. As raposinhas estão aí, Dylan. Porque em vez de você focar na palavra, você está focando em coisas que não são significativas. Você está perdendo de desfrutar de uma palavra para olhar o que o outro está fazendo. Não percam a palavra do Senhor com coisas que... Já foi, Douglas. Não vai nem ver esse comentário. Mas só que eu não deixei passar, gente, porque a gente precisa não permitir perder
o que o Senhor tá falando ao teu coração. Por isso que você diz assim, Isa, Deus fala comigo. Claro que você não fala, você tá vendo a vida do outro. Claro que você não ouve a voz do Senhor, porque você tá focando nos detalhes que não vai significar nada. Eu respeito, tem igrejas, tem, né, locais que não permitem, e tudo bem. E você precisa respeitar a doutrina que você está seguindo. Se você está indo numa igreja que não aceita brincos, que não aceita... A palavra do Senhor fala sobre isso. Você precisa respeitar as leis. Se você está seguindo aquela igreja, se você está acompanhando aquela igreja, está congregando lá, respeite. Por isso que eu digo, aqui eu não falo se eu sou católica, se eu sou evangélica, aqui eu falo sobre Cristo. E aqueles que são católicos, que seguem a Cristo fielmente, que seguem a vontade dele, que são fiéis à palavra do Senhor, esses são meus irmãos. Porque Cristo, quando vir, ele não vai vir buscar igrejas na questão de tijolos, de estruturas ali. A igreja somos nós juntos ali. Nós somos o corpo de Cristo. Ah, então não precisa ir para a igreja. Precisa. Eu já falei sobre isso. Lá é um local profético. Lá é um local onde você vai ouvir a palavra do Senhor e você vai conseguir desfrutar da palavra do Senhor. Você vai conseguir estudar a palavra do Senhor. Isa, mas minha igreja eu não gosto. Troque. Mas não deixe de ir. O inimigo quer roubar semente. É isso, Douglas. Então, gente, não percam. Não deixe as raposinhas roubarem as suas plantações. A mudança que você precisa está nas ações que você ainda não toma. Qual são as mudanças que você precisa fazer que você ainda não tomou? A palavra fala, resista ao inimigo. Mais joelho no chão e menos satisfação da carne. Menos murmuração. É justo o que muito custe e o que muito vale. Há um provérbio popular que diz, cuide, como eu falei na estante, né? Cuide dos centavos e os reais cuidarão de si mesmo. E agora eu vou voltar onde a gente estava. Então alguém aí foi ministrado com essas palavras. O Senhor tem direcionado aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Vem com tua paz, com tua graça, Senhor, que nada atrapalhe. Em nome de Jesus, a tua presença. Em nome de Jesus. Gente, ao final eu sempre respondo todos, viu? Caso eu não responda a você, porque às vezes acaba até mudando o assunto, mas eu respondo todo mundo no final. Os planos do Senhor podem te levar a caminhos diferentes do que você imaginou, mas te alinhará a vida feliz, plena, abundante que você sempre sonhou. Vou repetir isso aqui pra você. Os planos do Senhor podem te levar a caminhos diferentes e, como eu disse na estante, isso vai doer. Mas te alinhará a vida feliz, plena, abundante que você sempre sonhou. Viver aqui na Terra não é sobre viver o que sempre sonhou, mas sonhar com o que Deus sempre sonhou pra você. É o coração alinhado ao Senhor. É sobre propósito eterno e não sobre desejos terrenos. Uau! Uau! Obrigada, Senhor. Gente, cada palavra é ministrada pelo Espírito Santo. E Ele é lindo em cada palavra liberada. Viver aqui na Terra não é sobre viver o que você sempre sonhou, mas sonhar com o que Deus sempre sonhou para você. É sobre propósito eterno e não sobre desejos terrenos. Jeremias 29, do 4 ao 14. Vou ler agora aqui para vocês, para que vocês possam entender isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos dos cativeiros, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Então o Senhor quer que você desfrute do fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a
maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuas. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos tereis paz. Vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invoqueis e ireis e orareis a mim, e vos enviarei, e vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o coração. Com todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Gente, a gente não tem que buscar adivinhos, a gente não tem que buscar descobrir o futuro, a gente não tem que buscar profetas do Senhor, né? Eles vão chegar até você, mas a profecia é a própria palavra. Então você não precisa buscar em pessoas a resposta que você precisa. Você precisa buscar a palavra. Claro que você precisa se atentar, sim, porque o Senhor usa pessoas, mas é sobre você colocar a sua resposta em humanos. Buscar cartas, buscar adivinhos, buscar pessoas, não é sobre isso. A profecia é a própria palavra. Então, leia a palavra do Senhor e você vai ver se revelando a resposta que você tanto busca, tanto precisa. E hoje, a partir de hoje, ore e declare em voz alta a sua confiança nos planos do Senhor. Diz aí agora: Senhor, obrigada por agir na minha vida. Senhor, obrigada por prover na minha vida. Senhor, obrigada por me dar as respostas que eu preciso. Sou grata a Ti, Deus. Gente, repitam aí, façam na vida de vocês também aí agora. Declare. Senhor, obrigada por usar pessoas para falar na minha vida. Obrigada por se revelar na sua própria palavra. Obrigada, Jesus, por se fazer presente na minha vida. E eu sei que cada passo que eu dou é de acordo com a tua vontade, Senhor. Agradeça ao Senhor. Declare a sua confiança. Senhor, eu tenho confiança nos teus planos. E quando a incredulidade vir ao meu coração, eu te peço, Espírito Santo, não permite. Não permite que a incredulidade roube o que o Senhor tem para você, porque muitos desistem não é porque cansou, é simplesmente porque estão incrédulos. Então ore e declare em voz alta sua confiança nos planos do Senhor, descansando na esperança de que Ele está agindo mesmo quando você não vê. É sobre você ter esperança. Onde está a sua esperança? Isa, não tenho mais. Isso é pecado. E o que é que eu faço? Você orar todos os dias pedindo ao Senhor: Senhor, me dá esperança. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá força. O que está faltando na tua vida, se você está sem força, é oração, jejum e propósito. E verdadeira entrega. Obrigada pelas palavras. Eu busco todos os dias o Espírito Santo, gente. Então, quanto mais a gente busca, mais se faz presente na nossa vida.
Glorificado seja o nome dele. Obrigada por esse elogio eu gosto de ouvir. Glorificado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Tudo é por ele, para ele, tudo é sobre ele. Provérbios 3:5 vai te dizer, sabe o quê? Você vai saber agora. Vai virar uma chave na tua mente. E vai testificar no teu espírito, em nome de Jesus. Vai virar uma chave na sua mente agora e vai testificar no seu espírito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, respeite ao Senhor, se entregue ao Senhor, se rende ao Senhor. E aparta-te do mal. Saia do mal, saia do caminho errado. Saia daquilo que você sabe que está errado. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. É sobre a primícia do Senhor. Depois que eu entendi isso, gente, muita coisa mudou. Sobre dar primícia ao Senhor. Quando você dá primícia, não é a igreja. Não olhe para as coisas humanas. O que eu estou fazendo aqui não é por mim nem por pessoas. É simplesmente por Cristo. Se eu abençoo a vida do meu irmão, não é simplesmente só pelo meu irmão. Também, porque eu quero ajudar. Mas é porque eu estou dando a Cristo. Não é sobre a igreja, é sobre ajudar a obra do Senhor. Quando você trocar esse pensamento mesquinho de escassez por algo que... Claro, a gente não tem que dar aquilo que não vai fazer com que a gente se prejudique. As pessoas erram muito nisso. Tem gente que perde carro, perde não sei o quê, porque dá ali achando que o Senhor vai dar. Se você... Gente, andar com o Senhor não é sobre barganha. Eu dou e ele me dá também, a gente troca. Não é sobre isso. É sobre um coração verdadeiramente entregue. Então a primícia, né, que é o início, que é aquilo que você ganha de primeiro, né? A questão, por exemplo, eu estava estudando sobre isso para conseguir entender e fazer isso na minha vida. Um exemplo que quando eu estava estudando eu vi. Eu estou trabalhando e a primeira comissão do mês, primeiro dia do mês ali eu recebi uma comissão. Aquela comissão ali eu dou ao Senhor. Não importa, na igreja, não importa onde seja. Se é um irmão, se é um missionário, é você entregar aquilo ali ao Senhor. Essa é a primícia. E depois vem o dízimo, que é a 10ª parte, né? Então, assim, quando eu entendi isso, é você mostrar que você não está se rendendo a mamon. É você mostrar que você não está se rendendo ao medo de vai faltar. E é você dar aquilo que não vai fazer falta a você. Então estude sobre primícia que você vai entender o que eu estou falando. E vira a chavinha na sua mente aí, de que não é sobre pessoas, é sobre Cristo. Decisões sábias nascem da dependência de Deus, não confiando em seu próprio conhecimento, com a consciência de que você não sabe de tudo, mas recorre a quem sabe. Vou ler de novo. Decisões sábias nascem da dependência de Deus, não confiando em seu próprio conhecimento, mas com a consciência de que você não sabe de tudo, mas recorre a quem sabe. Então, quando você entende que quando você tem uma sabedoria ali, tem um conhecimento, você busca Cristo, você não vai saber de nada, mas Cristo vai se revelar tudo para você. Amém, glória a Deus. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, para tudo há um tempo determinado.
Tiago, isso aqui tudo Deus está testificando, gente. E vai testificar na vida daqueles que precisam entender sobre isso. Você vai sentir no seu espírito. Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nossa vida é pó, gente. Acabou, passou, acabou. Então amanhã não está no nosso alcance. Por isso que eu digo, quem quer aceitar Cristo hoje é um dia que você está tendo uma oportunidade para isso. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então a vida é como um vapor. Do nada acaba. Em lugar do que desvieis, dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Em lugar do que desvieis, dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Em tudo que você decidir, em tudo que você fizer, em tudo que você buscar uma resposta, fala: se o Senhor quiser e se amanhã eu estiver aqui, assim eu farei. Aquele que faz o bem, no versículo 17, né? Sentido de falar isso, eu vou falar. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, faça o bem, libere a palavra do Senhor, ajude o próximo. Você, assim, estará alinhado ao coração do Senhor. E eu quero mandar um versículo para cada um de vocês. Então eu peço que aqueles que estão aqui e desfrutaram verdadeiramente dessa palavra, vá e coloque uma palavra ou uma frase que você sentiu dessa live. E aí eu vou mandar um versículo para você. Vou orar pela sua vida e mandar um versículo para você, para que o Senhor possa te responder. Em nome de Jesus. Então, se você quer um versículo para você hoje, se você quer uma palavra do Senhor hoje, especificamente para você, mande uma frase lá, ou uma palavra que você sentiu nessa live aqui. Amém? Gente, no final sempre oro pela vida de vocês. Eu acho que eu vou orar agora, né? Eu vou orar agora e eu boto a música. Deixa eu só dar pausa aqui, antes que ela inicie. Calma aí. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Jesus, por essa palavra pontual na vida de todos nós. Obrigada também por ministrar, Senhor, na minha vida. Cada palavra aqui foi palavras pontuais, Senhor, palavras que veio e testificou no espírito de cada um. Senhor, abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor, que nada os falte, Senhor, mas que tudo transborde. Em nome de Jesus. Transborde o amor, transborde a provisão, transborde a sabedoria de Cristo. Transborde a paz, transborde, Senhor. Transborda sobre a vida deles, transborda a cura, transborda a alegria, plenitude. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estou orando pela vida de cada um de vocês. Tudo será sempre por Ele e para Ele. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês e da sua família. As bênçãos derramadas sobre você transbordará sobre sua família. A restauração que você precisa no seu casamento, em nome de Jesus, vai acontecer, se for da vontade do Senhor, mas se não for da vontade dele, que faça muito melhor.
Que o teu coração esteja alinhado ao Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, age agora, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor te alcance e que você desfrute da presença do Espírito Santo. Que os anjos do Senhor estejam acampados em sua casa, ao seu redor, te protegendo, te livrando de todo mal. Que ao chegar em casa e que ao sair de casa, você possa desfrutar da proteção do Senhor, que você possa desfrutar da presença do Espírito Santo, que o Senhor te livre de todo mal e que toda artimanha do inimigo caia agora por terra em nome de Jesus, porque o inimigo não tem poder sobre tua vida. O inimigo não tem poder sobre a vida dos filhos do Senhor. Que o Senhor te abençoe, mas não apenas isso, que o Senhor também te proteja para que você não perca as bênçãos do Senhor, que as bênçãos do Senhor não caiam entre os seus dedos. Porque tudo aquilo que o Senhor não protege, tudo aquilo que você não cuida, tudo aquilo que Deus te deu e você não cuida, isso vai para amizade, isso vai para relacionamento, isso vai para trabalho, isso vai para todas as áreas. Tudo aquilo que você não cuida, você perde. Então que o Senhor te abençoe, mas também que Ele te proteja e te guie, para que você não perca as bênçãos dEle. Em nome de Jesus. Eu vou botar a música agora. Desfrutem da música. Eu vou ler aqui o que vocês estão falando. Amém, Douglas. Glória a Deus. Isso aí. Dói pra carne, mas não pro espírito. O que Douglas falou, gente. As bênçãos do Senhor que enriquecem e não causam dores. Amém? Mas, como eu digo, pode doer na carne, mas não no espírito. O espírito sempre vai testificar. Por onde o rio do Espírito Santo passar, tudo transforma, gente. Vou dar até pausa pra você falar isso, pra você ouvir isso. Se sua vida não está mudando, algo está acontecendo de errado. Porque onde existe a presença do Espírito Santo, onde existe Deus, tudo se transforma. Então, quais são as raposinhas que ainda estão na sua vida? Quais são as brechas que você está dando pro inimigo entrar na sua vida e ainda bagunçar a tua vida? Deixa lá. A semente foi plantada, mas muitos inimigos, como o Douglas falou aqui em cima, né? O inimigo quer roubar a semente. Rouba a semente, perde o fruto. Gente, ontem vai tudo sobre tudo isso. Sobre tudo isso. Se você entrar aqui e clicar no canal, vai ter um canal. Você se inscreve no canal. Lá no canal eu vou postar a live de ontem também. Tô editando ainda outras lives. E outros vídeos também vão pra lá, né? O Senhor vai ministrando no meu coração. E eu vou colocando lá. E a live de ontem vai estar lá em nome de Jesus. E falou sobre isso. Sobre a semente. Não sei se Douglas estava aqui ontem, meio-dia. Falou sobre a semente, falou sobre as raposas. Sobre os zumbis. As pessoas do mundo andam como zumbis, focadas nos seus próprios interesses e mortos espiritualmente. Amém. Ô Douglas, obrigado. Hoje tem palavras que me fazem sentir no espírito. Amém. Eu ia dizer que eu não desisto por conta de algumas palavras de vocês, mas não desisto por conta de Cristo. E acaba, o que vocês falam acabam... Quem fala negativo, eu nem dou ousadia. Mas quem fala positivo acaba testificando, confirmando, sabe? Tem pessoas que dizem assim, Isa, a tua palavra que você deu hoje, não minha, mas do Senhor, né? O Senhor me usando e eu me permitindo o Senhor me usar, foi uma resposta para alguém. Então, essas palavras testificam no Espírito. Glória a Deus. Ai, obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada por me acompanhar. Obrigada por me seguir. Obrigada por me apoiar. Não importa como. Com a palavra que testifica no meu espírito. Com a curtida.
Deus possa abençoar a vida de vocês. E entrem no grupo em nome de Jesus. Entrem. Agora entrem buscando a Cristo. Entrem querendo uma irmã em Cristo para poder te ajudar. Para poder liberar uma palavra para você. Para poder... Lá vai ter devocional também, ou seja, uma palavra. Quando eu não entrar aqui, eu vou avisar lá também. Né? Vou mandar a palavra do Senhor lá também. Próximo mês vai ter 7 dias. O Senhor ministrou isso no meu coração, eu vou fazer isso. Vai ter 7 dias que eu não vou entrar aqui, né? Especificamente 7 dias. E aí eu vou estar mandando a palavra do Senhor lá. Mas depois eu volto. Não me abandono nem não. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Eu clamo pela tua presença, Senhor. Antes de continuar, vou ler só isso aqui pra vocês. Eu gosto dessa parte aqui que ele entra. Romanos, capítulo 16, versículo 13 e 4. Saudai Priscila e Áquila, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Resgatar os outros, seja do perigo físico ou espiritual, geralmente vem com um risco. Mas quando corremos o risco por alcançarmos aos outros, refletimos o coração do nosso Salvador, que desistiu de muito por nós. Se você já tiver sido resgatado, terá o desejo de resgatar. Deus está conosco em meio às provações. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. Quando o problema surge em nossa vida, Deus, que é cheio de misericórdia e amor, que dura para sempre, sempre estará atento a nós e proverá a proteção de que precisamos. Não precisamos ser um campeão olímpico para valorizar esse tipo de atenção divina. Precisamos desta atenção quando a economia vacila e as nossas finanças não são suficientes. Precisamos dessa atenção quando um relacionamento significativo se desfaz. Não importa qual seja a sua situação. Como seguidores de Cristo, sabemos onde encontrar ajuda. O Senhor está comigo. Amém. E curtam para que mais pessoas possam ser alcançadas. Que aqueles que podem republiquem para que mais pessoas possam ser alcançadas. Agora vamos desfrutar da música, que eu gosto dela. Deus abençoe vocês.